não sei o que você tá vivendo, eu não sei a tempestade que você tá vivendo. Mas uma coisa eu sei, Deus tá nela com você. Jesus tá no seu barco. Hello, pessoas! Bom dia! Bora pro nosso cafezinho terapia de hoje? Eu estava aqui fazendo o meu devocional e me veio uma coisa em mente. Eu quero comentar sobre as dificuldades que a gente passa, que Deus permite a gente passar. Nem tudo, Deus vai livrar a gente. A gente pode clamar, a gente pode pedir socorro e tudo, mas nem tudo Deus vai livrar a gente. Daphne, como assim? Você já conhece a história de Daniel na cova dos leões, né? Deus não livrou Daniel da cova. Deus permitiu que Daniel fosse jogado dentro da cova. Mas Deus protegeu Daniel dentro da cova. E ele não foi comido pelos leões. Glorificando o nome do Senhor, mostrando que o servo do Senhor sobrevive a situações perversas. Sadraque, Mesaque e Abednego também, da mesma história, do mesmo livro de Daniel. Eles não foram livrados da fornalha, aquela fornalha quente, que as pessoas eram jogadas para ser queimadas. Eles foram jogados dentro da fornalha, mas o Espírito Santo esteve lá dentro com eles na fornalha, os protegendo. E eles não foram consumidos pelo fogo, provando o poder do Deus que eles servem diante de muita gente. Davi. Quando Deus ungiu Davi para ser rei, ele não foi direto para o trono. Ele primeiro enfrentou Golias. Deus mandou Davi para o meio do campo de guerra. E ele ganhou, ele venceu, porque ele confiou no poder do Deus que ele serve. Então, para pensar, gente, às vezes a gente tá passando por situações difíceis. Aquelas situações que a gente fala, meu Deus, como que eu vou fazer agora? Minha vida tá acabada, minha vida tá perdida, não vou me livrar dessa situação, essa situação vai acabar comigo, enfim. Eu não sei o que você tá vivendo, eu não sei o que você tá passando, mas eu tenho certeza que esse vídeo chegou pra você, que é porque Deus quer falar com você. Então, aproveitando o gancho, já se inscreve aqui no meu canal, curte, comenta, compartilha para que mais vídeos meus cheguem até você, porque eu sempre oro e peço pra Deus para ser usada da maneira que eu agrada e que eu quero que o vídeo chegue para as pessoas certas, que ele quer tocar no coração da pessoa. E ela pode ser você hoje. Eu não sei que situação você tá passando na sua vida agora. Eu não sei se é em questão ao seu emprego, se é em questão à sua família, seus filhos, seu casamento, a sua vida em si, pessoal. Não sei o que você tá passando hoje. Mas a única coisa que eu quero te falar é que tem escape para você. Da mesma maneira que Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito, da mesma maneira que Deus salvou os seus servos de qualquer situação ruim, Ele vai fazer isso com você. Às vezes, tem situações na nossa vida que vem para nos colocar em um sentimento de desespero, para desestabilizar a nossa confiança e a nossa fé em Deus. Olha o que aconteceu com os discípulos quando eles estavam atravessando o mar, que veio aquela forte tempestade e tudo. Jesus estava dormindo. E eles lá, desesperando, descabelando. Meu Deus, eu vou morrer! Senhor, a gente vai perecer! E Jesus levantou, estendeu a mão. Aquieta-te, mar. E tudo parou. E Jesus, ele ainda advertiu eles. Homens de pequena fé. Sabe, o seu escape, ele vai depender da sua fé. O quanto você acredita em Deus para que ele possa te livrar do que você está vivendo hoje, do que você está passando nesse momento? A fé de Sadraque, Mesaque e Abednego foi tão grande que eles dançaram dentro do fogo. A fé de Daniel foi tão grande que ele, dentro de uma cova de não sabe lá quantos leões, voltou inteiro, sem um arranhão. A fé de Davi foi tão grande em derrubar Golias que ele nem precisa se esforçar muito nessa batalha inicial. A gente vai passando o tempo e a gente vai perecendo nossa fé. A gente vai diminuindo a fé no Deus em que confiamos. Na época dos discípulos, Jesus já advertiu eles. Homens de pequena fé. E às vezes, ele quer advertir a gente também. Quando Jesus fala que a sua fé, sendo do tamanho de um grão de mostarda, já funciona. Vocês já viram um grão de mostarda, gente? Ele é pequenininho, cabe na ponta do dedo. É como se fosse só uma bolinha bem pequenininha mesmo. Jesus falou que esse tamanho de fé já é suficiente. A grandiosidade do poder de Deus não depende do tamanho da sua fé. Ele faz independente do tamanho dela, mas você tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é bíblico. Se você está passando por momentos
difíceis, aqueles momentos que você tá pedindo socorro, Deus, literalmente. Muda a sua oração. Não fala pra Deus apenas te livrar. Óbvio, eu não tô falando pra você não pedir livramento, peça sim. Mas quando você vê que nada muda, muda a sua oração. Senhor, eu não sei o que tá acontecendo na minha vida aqui agora. Mas se isso é algo que o Senhor quer me mostrar, me mostra. Que eu faça o que o Senhor quer que eu faça. Senhor, essa situação tá acabando comigo. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho mais saída. Mas eu sei que o Senhor é o Deus que provê, é o Deus que salva, é o Deus que cura. Assim como o Senhor esteve com Daniel na cova dos leões, eu sei que o Senhor vai estar comigo nessa situação. Assim como eu sei que o Senhor esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego no meio daquele fogo ardente que era para destruir a vida deles, eu sei que o Senhor vai estar na minha também. E eu não serei consumida. Muda sua oração. Às vezes é a diferença na sua oração que vai mudar a sua situação. A gente tem que saber orar. A gente não sabe orar como deveria saber. Sabe, eu tô passando por um deserto, que eu já compartilhei meu testemunho aqui disso. Eu ainda estou nesse deserto. Mas eu sei que Deus já me falou que eu estou mudando de si. E minha oração mudou. Antes eu tava desse jeitinho, eu tava pedindo, Senhor, me livra disso, já me faz passar por essa provação pra eu aprender o que eu tenho que aprender e fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu só queria sair logo do deserto. Pedia também pra aprender e tudo, mas eu só queria sair do deserto. E a minha oração mudou. De umas semanas pra cá mudou. De uns dias pra cá mudou. Eu comecei a falar, Senhor, não me deixe sair desse deserto sem o meu coração estar totalmente dobrado pro que o Senhor quer que eu faça. Não me deixe sair desse deserto se o Senhor não for comigo. Eu sei que o Senhor vai me mandar pro meio de lobos. A Bíblia fala isso, Jesus fala isso. Quando a gente serve Jesus, gente, a gente não vai pro paraíso. O paraíso não é aqui. A gente vive aqui, mas não somos daqui. Somos do reino dele, do reino dos céus. E a gente só vai conhecer lá quando Jesus voltar ou quando a gente ir antes disso, para viver a vida eterna. Mas enquanto estamos aqui, estamos no meio de lobos e Jesus disse que ia enviar a gente no meio desses lobos. Nós somos as ovelhas de Jesus e a gente tem que agir como elas. E a gente não precisa ter medo de ser atacado pelos lobos. Não seremos. Se a nossa fé estiver firme no Senhor, não seremos. Minha oração mudou. E eu comecei a falar pro Senhor que eu não queria sair do deserto se Ele não fosse comigo. Que eu não queria sair do deserto se o meu coração não tivesse 100% dobrado para Ele, para eu fazer o que Ele quer de mim. Porque eu sei que Ele tá me enviando no meio de lobos. E eu só vou suportar o que vou passar no meio dos lobos se eu tiver Deus comigo. Se a minha fé estiver firme e fortalecida no Senhor. Por isso que a gente tem que ter uma rotina espiritual, gente. A gente só consegue desenvolver nossa fé, nossa confiança no Senhor, nos dobrar, nos deleitar no Senhor, mediante ao nosso relacionamento com Ele. A gente tem que ter uma rotina espiritual. Esse é um momento de devocional, leitura bíblica, jejum e oração, entendem? Toda vez que vocês verem um café terapia aqui, um bom dia com Bíblia, com café e com Jesus aqui, vocês podem ter certeza que eu tô assim, ó, no meu secreto com o Senhor, no meu momento de leitura bíblica, no meu momento de devocional, porque é esses momentos que Deus fala mais forte comigo. E quando Ele fala, eu já abro meu celular e gravo, pra eu não perder a mensagem que Ele quer passar pra vocês. E a mensagem de hoje é essa. Eu não sei o que você tá vivendo, eu não sei a tempestade que você tá vivendo. Mas uma coisa eu sei, Deus tá nela com você. Jesus tá no seu barco. Eu tenho certeza que esse vídeo chegou pra quem tinha que chegar. Beijos!